Olá, boa tarde. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu nesta terça-feira a condecoração da Ordem do Mérito Judiciário Militar Gran Cruz. A senadora Ana Amélia também foi agraciada. A solenidade comemorativa do aniversário de 210 anos da Justiça Militar da União, a mais antiga do país, ocorreu em Brasília. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu a comenda Gran Cruz. A Ordem do Mérito Judicial Militar foi criada há 61 anos para reconhecer pessoas e instituições que tenham prestado relevantes serviços à Justiça Militar da União. A senadora Ana Amélia também foi agraciada na cerimônia e recebeu o grau Alta Distinção. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, afirmou que o parcelamento sem juros nas compras de cartão de crédito no comércio em geral não vai acabar. Na audiência, o senador Armando Monteiro lembrou que os bancos estão tentando acabar com o parcelado sem juros. O parcelado lojista é a forma pela qual o varejista e o consumidor reagem aos juros bancários, que por falta de competição permanecem altos, a despeito da redução da taxa, como já foi dito, da taxa básica. O segmento tradicional, leia-se bancos, quer acabar com o parcelado lojista e substituí-lo pelo parcelado com juros, também chamado de crediário ou parcelado emissor. O objetivo é aumentar suas receitas, obviamente. Primeiro que o parcelado sem juros não vai acabar. Muita gente vai acabar, não vai acabar. Ele vai ficar. O que nós gostaríamos é de oferecer produtos a mercado alternativos que fossem capazes de reduzir a parcela que o consumidor vai pagar. Porque se não reduzir a parcela, o parcelado sem juros vai ficar como ele é hoje. Se tiver um produto que ofereça uma parcela menor, perfeito. Senadores perguntaram que medidas estão sendo tomadas para que a redução da taxa básica de juros alcance efetivamente as pessoas e as empresas. O senador Fernando Bezerra ressaltou o alto grau de concentração bancária. Poucas instituições controlam o mercado no Brasil. Como a revolução digital pode mudar o cenário da competitividade? As empresas, Vossa Excelência chegou a mencionar que aliam finanças e tecnologias, as chamadas fintechs, podem atuar no sentido de aumentar a competitividade no sistema financeiro? Nós queremos incentivar as chamadas fintechs, que são empresas financeiras ligadas à tecnologia que geram inovações no sistema financeiro. Não só a gente deixa elas florescerem, mas também nós estamos regulamentando quando nós somos demandados. Por exemplo, na área de inovações no crédito, nós tivemos audiência pública, recebemos as observações e nós vamos regulamentar as fintechs de crédito esse mês. O presidente do Banco Central fez uma projeção favorável. Inflação baixa, queda da taxa de juros e recuperação consistente da economia. Ele defendeu a aprovação de 2 projetos que estão na Câmara: o da autonomia do Banco Central e o da inclusão obrigatória dos bons pagadores no cadastro positivo. A proposta de reduzir a zero o desmatamento na Amazônia Legal por 5 anos, que tramita no Congresso desde 2015, foi tema de debate hoje na Comissão de Direitos Humanos. Proibir o desmatamento e trazer mais vida e competitividade ao Brasil é o que quer um projeto de iniciativa popular. A campanha foi lançada em 2012. O projeto chegou ao Congresso em 2015. A política duraria pelo menos 5 anos. Ficariam de fora os terrenos da agricultura familiar e as áreas já disciplinadas por lei, as de proteção ambiental, de comunidades tradicionais e territórios indígenas. Um projeto de lei como esse aprovado é um caminho que força aí a gente pensar outros modelos de desenvolvimento para a Amazônia, para além do desmatamento e da pecuária e da soja. Nós temos
temos competência técnica, científica, nós temos a capacidade de um país empreendedor, de um país que pode, de verdade, pautar o mundo sobre modelos de desenvolvimento diferenciados. Para esses debatedores, do jeito que está, não dá. O país perde em biodiversidade e compromete o futuro. Nós tínhamos, no passado, entre 1961 e 1990, por volta de 90 dias, 80 dias de seca extrema, e hoje quase 150 dias de seca extrema, senador. Isso tem uma implicação para o agronegócio, por exemplo, que move boa parte do PIB desse país, tremenda. Para quem está lá, foi uma década de muita preocupação. Em qualquer lugar que você for na Amazônia, nas comunidades ribeirinhas, você vai ter uma frase na ponta da língua de qualquer população tradicional, de qualquer morador de lá. A morte da floresta é o fim da nossa vida. E eles têm razão. Agora, quando você vê o INPA, que é o instituto mais importante da Amazônia, sobrevivendo com 1/4 do seu orçamento, estão enterrando a esperança, não é? Porque a pesquisa é o que pode nos criar alternativas. Ao defender o desmatamento zero, o representante do Observatório do Clima mostrou o exemplo do estado de São Paulo, que entre 2000 e 2016 soube se adaptar à proibição de desmatar a Mata Atlântica. A área de agropecuária, que é o amarelinho em cima, ela vem caindo. São Paulo tem mais agropecuária do que área de floresta. E a área de floresta está crescendo. Então, primeira mensagem, boa mensagem, certo? Nesse mesmo período, a produção agrícola do estado cresceu 50%. Então, assim, você perdeu a área agropecuária, a produção agrícola aumentou 50%, a área de pastagem e o rebanho reduziram no estado, vem reduzindo, é uma redução pequena, mas ela vem reduzindo. A pauta do plenário desta semana tem projetos voltados para a educação e segurança pública. Confira na coluna da jornalista Érica Christian. Um dos destaques do plenário é o projeto que proíbe o contingenciamento de recursos da área de segurança pública. E para driblar as resistências do Palácio do Planalto, o senador Flecha Ribeiro, autor da proposta, está disposto a fazer ajustes durante a votação. O Fundo Nacional de Segurança Pública contou com um orçamento de R$1 bilhão no ano passado, mas pouco mais de 20% foram efetivamente liberados. Na área de educação, os senadores podem votar a instalação obrigatória de bibliotecas em todas as escolas do país e a inclusão da educação nutricional e alimentar nos currículos dos ensinos fundamental e médio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 124 milhões de crianças e adolescentes em todo o planeta estão obesos. E estudos apontam que, no Brasil, mais de 11 milhões de pessoas nessa faixa etária estarão acima do peso até o ano de 2025, em função de maus hábitos alimentares. Ainda na pauta, a exclusividade para a Justiça Eleitoral julgar ações relacionadas a partidos políticos, a regulamentação da profissão de protesista e ortesista ortopédico e mudanças na taxa paga pelas empresas de telecomunicações ao Fundo de Fiscalização de Telecomunicações, o Fistel. A Comissão Senado do Futuro reuniu especialistas para discutir os rumos da economia brasileira. A alta carga tributária e a dívida pública foram os principais temas. Durante encontro no Senado, os debatedores apontaram problemas no atual cenário econômico brasileiro. Conflito de todos contra todos. Quer dizer, os empresários querem recuperar a sua taxa de lucro. Para isso, eles querem reduzir os direitos trabalhistas e os salários. A classe média não aceita pagar mais impostos porque teve o seu poder de compra corroído durante o governo Dilma, que a inflação de serviços subiu mais rápido que a inflação média da economia, o que afetou basicamente a classe média. E aí, isso explica, em parte, o fenômeno das manifestações de 2013. Para esta especialista, o valor ultrapassou 5 trilhões de reais em 2017. Um dos motivos para a desigualdade social no país. Nós temos várias deduções na apuração do lucro, como a dedução do juros sobre capital próprio, que é uma figura também que praticamente só existe aqui no Brasil, que tem provocado essa concentração de renda brutal que tem aqui no Brasil, demonstrar
corroborada pelo recente estudo da Oxfam, que mostrou que apenas 6 indivíduos no Brasil detêm o mesmo volume de riqueza que a metade da população brasileira. Ela também criticou a política monetária nacional. Precisamos rever o modelo econômico que está sendo aplicado no Brasil. O Brasil, um dos países mais ricos do planeta, é também o mais injusto. O presidente do Conselho Federal de Economia criticou a forma como os impostos são cobrados no Brasil. Qualquer cidadão que tem um rendimento de 7, 8, 10 mil reais sabe muito bem que ele vai recolher pouco mais de 20%, né, do seu rendimento para o leão, né? Evidentemente que isso não faz o menor sentido, né? Aqueles mais ricos, que têm lucros fabulosos, são isentos de tributação, enquanto a classe média ou mesmo o trabalhador paga uma carga da ordem de 20%, 25%. Né? É essa anomalia que impede que o país possa ter um crescimento mais robusto. O especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado, traz uma reportagem sobre os direitos das pessoas na internet. O jornalista Márcio Maturana traz mais detalhes sobre o assunto. A recente descoberta de dados compartilhados de forma irregular pelo Facebook e a onda de difamação sofrida pela vereadora assassinada Marielle Franco são 2 episódios que reavivaram o debate sobre os direitos do cidadão no mundo digital. O especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, traz um painel das medidas que já existem ou que podem existir para garantir os direitos das pessoas na internet. O caso do Facebook afetou 87 milhões de pessoas cujos dados foram utilizados numa estratégia de manipulação na campanha eleitoral vencida nos Estados Unidos por Donald Trump. No caso da vereadora assassinada, foi preciso uma campanha contra fake news para que uma série de notícias falsas sobre ela saísse de circulação. A reportagem registra que a difamação digital contra Marielle mereceu o repúdio do Senado, que tem debatido com frequência medidas de combate a abusos e crimes na internet, inclusive aprovando projetos como o que pune a divulgação de imagens íntimas, geralmente de mulheres, por ex-parceiros. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser assinado para recebimento diário por e-mail em senado.leg.br/jornal. Ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, clique na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.